E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Estamos aí continuando falando sobre elementos de subestação. Agora a gente vai falar sobre relés, beleza? Relés que trabalham em conjunto com quem? Com os disjuntores, principalmente, não é isso? Auxiliando o quê? Na proteção da subestação, na proteção dos circuitos, tá? Na proteção dos equipamentos, tá? Até na proteção humana, correto? A corrente passa em sua bobina de acionamento, cujo deslocamento de um êmbolo, né, imerso no campo magnético formado pela corrente dessa bobina, faz movimentar o acionamento do disjuntor. Ou seja, é um relézinho que, ao receber um sinal, ele aciona uma bobina e, através dessa bobina, ele faz um deslocamento de um êmbolo e, com esse mecanismo, ele aciona ou desaciona um contato, MA ou MF, para tirar uma subestação, tirar uma cidade, tirar um país que seja de um sistema interligado, correto? Então vamos continuar. Os nossos relés, eles são assim classificados. A gente tem vários. Eu estou colocando aqui esses quatro para vocês, para a gente abordar um pouco sobre ele, porque tem tanto relé que a gente não conseguiria fechar sobre isso. A gente tem um relé de tensão, corrente, frequência e relés direcionais. Os relés de corrente, pessoal, então observa bem, aqui nós temos um número 50. Então, em se tratando de componentes dentro de uma subestação, eles têm números. E através desses números, só de você ver o número, você vê 50, você já sabe que é um relé de corrente instantâneo. Beleza? E por que é um relé de sobrecorrente instantâneo? Porque ele opera instantaneamente, imediatamente, para uma corrente acima de um valor pré-determinado. Então você parametrizou o relé para uma determinada corrente, então quando chegou nesse valor que você parametrizou e ele passou desse valor, ele vai acionar o quê? Instantaneamente para tirar o disjuntor, tirar a subestação, proteger algum equipamento. Né? Aqui a gente tem o desenho dele, não é isso? Ele é um TC, que é um relé de corrente. Está aqui o relé 50, beleza? Então gravem isso, o relé 50 é um relé de sobrecorrente instantâneo. Valeu, pessoal? Nós temos o relé 51, também é um relé de corrente, só que ele é o quê? É de sobrecorrente temporizado. Ao contrário do outro que é instantâneo, esse aqui você temporiza, tá? Então você determina um tempo definido quando essa corrente, essa sobrecorrente, ultrapassar um valor pré-fixado. Beleza? Então essa é a diferença do 50 e do 51. O 50 vem primeiro, então ele é instantâneo. O 51 é depois, ele é por um valor, por um tempo definido. Tá? Então está aqui o desenho dele, está aqui o relé 51. Tá? Nós temos o relé 59, é um relé de sobretensão, tá? Então ele opera com a tensão acima de um valor pré-fixado. Você parametrizou o relé para uma tensão X. Se a tensão no circuito for X mais 1, aí ele vai atuar e proteger, vai desligar algum componente, alguma subestação para essa situação. Então está aqui o TP, né? A gente está falando em tensão, tem o transformador de potencial, o relé 59 para proteção da tensão. Beleza? Nós temos o relé 81, o relé de frequência, correto? Ele opera determinado um valor de frequência, acima ou abaixo. A nossa frequência tem que ser fixa em 60 Hz, tá? E para essa taxa de variação da mesma. Então o que acontece? Isso que é muito importante, pessoal. Muitas das vezes pode acontecer um problema lá na fonte geradora, lá na usina, onde às vezes teve uma situação de problema mesmo na turbina, onde acelerou
o eixo rotacional do gerador, e a frequência é diretamente proporcional à velocidade do gerador. Então, se você aumenta a velocidade do gerador, você pode aumentar na mesma proporção a frequência, e aí você sai dessa linha aqui, que geralmente ele fica ali entre 59,5 e 60,5 Hz. Então você pode ter um deslocamento positivo ou negativo em relação a essa frequência, e aí entra quem? O nosso amigo relé de frequência 81, beleza? Nós temos o relé direcional 67, o relé de sobrecorrente direcional. O que é isso? Ele opera por um dado valor que você predeterminou, fluido num sentido pré-fixado. Ou seja, o relé ele aceita uma corrente só em um sentido. Se tiver um sentido oposto, ele vai bloquear, tá? Por quê? Às vezes você desligou um determinado ponto para fazer uma manutenção em alguma situação e está vindo um retorno de outro lugar. Então a corrente está vindo em sentido oposto, ele não vai aceitar isso, ele vai mandar desligar o circuito, beleza? É assim que ele entende. Então está aqui, ó, o nosso relé, ele precisa do sinal de tensão e do sinal de corrente, para ele entender que tem essa corrente, essa tensão no sentido oposto, beleza? E ele vem com essa setinha aqui direcionando para você, ó, tá? Esses relés são divididos em duas categorias, pessoal. Os primários, né, conhecidos como relés de ação direta, tá? É utilizado em pequenas e médias instalações industriais. Geralmente dispensa transformadores redutores. É por isso que eles são primários. Eles não necessitam de fonte auxiliar, porque eles estão diretamente na fonte aqui, ó, correto? Então ele está diretamente na fase onde ele está atuando, tá? Aí está indo para a sua carga, tá ok? E aí a gente já tem o relé secundário, que ele é também conhecido como relé de ação indireta. Ele é amplamente utilizado em instalação de médio e grande porte. Então a diferença dele em relação ao outro é que ele requer o quê? Uma fonte auxiliar de corrente contínua ou de corrente alternada. Então nós temos aqui, ó, diferente do outro, que ele fica direto na barra, direto na fonte, aqui ele necessita de uma fonte auxiliar para ele poder atuar, o relé secundário. Beleza? Quanto à forma construtiva, esses relés eles podem ser fluidodinâmicos, né, onde eles utilizam líquidos em geral, né, o óleo de vaselina como elemento temporizador. Normalmente são construídos para ligação direta com a rede, certo? Então é a mesma situação, possui aquele êmbolo móvel que se desloca e atua no interior do recipiente, que aciona ligando ou desligando um circuito a ser protegido, beleza? Nós temos os eletromagnéticos, né, funcionamento da força de atração exercida entre elementos de material magnético, por isso que é eletromagnético, como se fosse um disjuntor eletromagnético, beleza? Só que aqui é um relé, tá? Mesmo sendo muito encontrado, ele já não é mais muito utilizado, ele está sendo menos utilizado esse cidadão. Então está aqui o desenho para vocês. Nós temos aqui os contatos móveis para você acionar um circuito, tá? Aqui nós temos o terminal de circulação de alimentação do relé. Então aqui é onde você alimenta o relé e aqui é onde o relé aciona o circuito. E esse circuito, esses contatos, é através do quê? Do fluxo magnético que é gerado pela bobina que é alimentada. Nós temos os relés eletrodinâmicos, funcionam dentro de uma atuação de duas bobinas, uma interagindo dentro do campo da outra, como se constrói instrumentos de medida de tensão e corrente, tá? Tipo bobina móvel. Tá? Na realidade, não tem aplicação notável desses camaradas em relação à proteção dos circuitos primários, apesar da sua grande sensibilidade. A gente tem
o que é interessante, ele apresenta um custo normalmente superior aos outros que a gente já falou, tá? Então, aqui a gente tem os terminais da bobina fixa e aqui os terminais da bobina móvel. Então, é uma atuando dentro da outra para fazer o quê? O fechamento desses contatos, aqui NA ou NR, para você ligar ou desligar algum circuito, beleza? Nós temos os relés por indução, também conhecidos como secundários, né? Eles são largamente empregados em subestações industriais de potência e concessionárias de serviço público, tá? Na proteção de equipamentos de grande valor econômico. Então, esses relés aqui são bastante utilizados, pessoal. Nós temos os relés térmicos, são atravessados por uma corrente de fase do sistema, por meio de transformador de corrente através de elementos térmicos. É a mesma situação do relé de sobrecarga aqui do nosso laboratório, que vocês já viram. São as mesmas situações. E através dessa característica, dessa plaqueta térmica, ele atua sobre o circuito da bobina do disjuntor, desenergizando algum circuito através dos seus contatos. Tá? Então aqui está o desenho dele. Você tem aqui o contato móvel, você tem um disco de indução, tá? Para você fazer a atuação. Aqui está a bobina principal de alimentação. É como se fosse um relé térmico, tá? Então, naquele disco de indução lá, você tem o bimetálico dele. Os eletrônicos, né, é fruto de um desenvolvimento tecnológico, né? Isso vem ao longo dos anos. A eletrônica vem entrando nesses sistemas de potência, eletrônica de potência, né? Então atende aí a grandes situações onde você poderia utilizar relés convencionais, então você utiliza relés eletrônicos. Tem também os digitais, né, em técnicas dos microprocessadores, e o que é interessante desses digitais é que eles oferecem o quê? Além das funções dos seus antecessores, ou seja, esses que a gente já vem falando, eles oferecem o quê? Uma maior velocidade, sensibilidade, né? Interfaceamento, acesso remoto, né? Armazenamento de informações. Então ele já entra numa era digital de acionamentos relés e principalmente esse armazenamento de informações, né? Que você pode fazer a leitura nele. Por que ele desligou ou ligou um circuito? Aí você consegue ler as falhas nele, né? Fica bem mais interessante em relação a isso. Beleza, pessoal? Então a gente termina aqui e a gente vai continuar falando sobre elementos de subestação. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Valeu, pessoal!